Oi, muito bom dia para você. O Agro Record News está no ar. Começou oficialmente a colheita nacional de soja. O evento de abertura foi em Mato Grosso, olha só. Maior produtor de soja do Brasil, o estado de Mato Grosso sediou mais uma vez a abertura nacional da colheita do grão. O evento foi realizado no município de Santa Carmen, no norte do estado, reunindo mais de 1.000 pessoas na Fazenda Esperança. E esse evento marca muito a pujança do estado no Mato Grosso, né? Eu acho que tudo que acontece no estado do Mato Grosso é grandioso, porque o povo daqui é grandioso. Durante a cerimônia, quem esteve presente pôde participar de painéis e debates sobre sustentabilidade, biocombustíveis e até mesmo a COP30. Além disso, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária trouxe os principais estudos que estão sendo desenvolvidos para a cultura. Uma cultura que é o eixo do agronegócio brasileiro, né? Já aí há 5 décadas, né? Ninguém suspeitava que o Brasil conseguiria ter esses níveis de produtividade, mas o Brasil só chegou nesses níveis usando ciência e tecnologia. Na cultura da soja, nós temos o manejo integrado de pragas que reduz a aplicação de defensivos agrícolas, né? Nós temos as práticas de manejo que preservam o solo, preservam a microflora dos nossos solos, né? Aumentando a produtividade, né? Temos o manejo integrado de doenças para controle da ferrugem, mancha anelar e, fora isso, um grande programa de melhoramento, né? Então nós ali na Embrapa Soja estamos com um projeto muito grande, investindo muito tempo em alterar essa qualidade do óleo de soja, que comparado com outros óleos não é tão bom. Mesmo assim, 80% do biodiesel brasileiro é feito com óleo de soja. Mas a gente tem que melhorar isso. Para a safra 24-25, as expectativas são otimistas, com uma projeção de aumento de mais de 12% na produção em relação à safra anterior. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, a produção de soja no Brasil pode chegar a mais de 166 milhões de toneladas no ciclo atual. Mas, para o presidente da AproSoja Brasil, o momento é de cautela devido às condições climáticas. A safra 23-24 ela foi uma safra muito com déficit, muito problema de clima. E esse ano sim, o clima ajudou, o produtor fez o dever de casa, então teremos uma excelente safra com alguns pontos no Brasil, sul do Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, estão com dificuldade de clima, muito sol lá por lá, não está chovendo de acordo. Então também temos alguns problemas no Brasil que assola hoje o produtor. Mas o restante do país está com uma safra bem boa e acreditamos aí que consiga se consolidar agora por 30 dias e retirar essa safra do campo, que com certeza será uma bela safra. Em Mato Grosso, a preocupação é com a janela do plantio de milho, já que a colheita da soja está atrasada em razão das chuvas. A gente já esperava uma colheita atrasada por causa que o ritmo do plantio iniciou muito lento lá em setembro, porém ela está mais atrasada ainda do que a gente esperava. São muitas chuvas, semanas intensas de chuva que têm atrapalhado os trabalhos dos campos, né? E também uma preocupação enorme a respeito da safrinha de milho, né? A safrinha de milho ela vai sair fora da janela. Mesmo com as incertezas, o produtor se mantém confiante. Ao final da cerimônia, autoridades, agricultores e representantes das entidades realizaram a colheita simbólica, com a famosa chuva dourada de grãos. O evento também marcou os 20 anos de história da AproSoja Mato Grosso, em uma grande celebração. Também em Mato Grosso, a semeadura do milho começou com atraso por causa do clima. Em Itapurá, que fica na região médio-norte do Mato Grosso, os produtores correm contra o tempo da colheita da soja, para não perder a janela do milho safrinha. E neste ponto da propriedade, vocês observam que as colheitadeiras já estão trabalhando firme. Aproximadamente 40% da soja já foi colhida, mas em outro ponto, o milho já foi plantado. Houve um alongamento do ciclo da soja também por conta do falta de luminosidade, falta de sol, né? No final de dezembro e aí início de janeiro, né? Primeira quinzena de janeiro. Então, a própria cultura da soja, né? Alongou o ciclo. A gente também, por conta dessa chuva, atrasou a dessecação e atrasou a colheita e, consequentemente, atrasa o plantio de milho. O produtor acredita que, mesmo diante deste atraso,
vai conseguir iniciar o plantio do milho dentro da janela. Ele também aposta em uma boa colheita da soja, sem muitas avarias. A gente está tendo aí boa produtividade dos primeiros talhões colhidos, aí tudo que está colhido, a gente está tendo boa produtividade. Então, assim, a princípio está bem contente, sim. Está um ano muito bom. O governo anunciou uma alta em investimentos para garantir o escoamento da safra neste ano. O valor deve chegar a 7,1 bilhões de reais. O Brasil, mais uma vez, deve colher uma safra recorde esse ano. De acordo com a Conab, o crescimento deve ser de 8,3% em relação à safra passada, com o total de 322.470.000 toneladas de grãos. Somando os demais produtos, como o suco de laranja, frutas, carne, celulose e cana-de-açúcar, a produção deve girar em torno de 1,250 bilhão de toneladas. Mas um dos gargalos da cadeia, muitas vezes, ainda é o escoamento dessa produção. Para absorver a demanda agropecuária, o Ministério dos Transportes divulgou, com participação dos ministros de Portos e Aeroportos e da Agricultura, um plano de escoamento de safra 2024-2025. A previsão é elevar os investimentos públicos em 25% para expansão e melhoria da qualidade de rodovias e ferrovias do país, assim como de portos e aeroportos. O volume de 3,6 bilhões de reais do orçamento federal destinados ao transporte em 2024 deve alcançar 4,5 bilhões de reais neste ano. O Ministério de Portos e Aeroportos estima 1 bilhão e 700 milhões em investimentos públicos em portos em 2025. Nas hidrovias, os investimentos somam 946 milhões de reais. A safra vai crescer. O Silvio cresce em portos e nós temos que crescer com esse avanço também. Então, esses dados, eles são muito importantes serem ditos para que as pessoas entendam o tamanho do desafio e o tamanho da capacidade que esse país tem de escoar aquilo que produz. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou que a queda do dólar e a expectativa de uma boa safra podem ajudar a impedir a continuação do aumento do preço dos alimentos. Não, primeira coisa, o dólar estava 6,10, está 5,80, né? Isso já ajuda muito, né? Porque essa escapada que deu, estão trazendo, com a ação do Banco Central, a ação do Ministério da Fazenda, essas variáveis macroeconômicas se acomodam em outro patamar e isso certamente vai favorecer. E eu estou muito confiante de que a safra desse ano, por todos os relatos que eu tenho tido do pessoal do agro, vai ser uma safra muito forte. Isso também vai ajudar. Agora é notícia para exportação, hein? Foi anunciada uma iniciativa que facilita o acesso a mercados recém-abertos. É o Passaporte Agro. A nova ferramenta do governo vai ampliar o portfólio de produtos e serviços oferecidos pelo MAPA, com o objetivo de gerar oportunidades para os exportadores brasileiros, que desejam acessar mercados internacionais recém-abertos, por meio de informações qualificadas. O Passaporte Agro vai ser disponibilizado de forma contínua, à medida que novos mercados sejam abertos, reunindo informações detalhadas e atualizadas para fornecer subsídio que auxiliem os exportadores na efetivação das vendas. A ferramenta visa produzir barreiras operacionais e facilitar o acesso dos produtos brasileiros aos mercados internacionais recém-abertos. Entre os conteúdos oferecidos estão orientações sobre o registro de produtos, listas de potenciais compradores, diretrizes para procedimentos alfandegários e informações mercadológicas específicas. Em princípio, o Passaporte Agro vai ser disponibilizado para associações que representam os setores produtivos envolvidos nas aberturas comerciais. E uma parceria entre ministérios pretende integrar agricultura irrigada e segurança energética. Hoje, no Brasil, apenas 8 milhões de hectares e meio são irrigados, um número muito abaixo do potencial estimado de 54 milhões de hectares. Com extensão da agricultura irrigada, a mesma área pode produzir até 3 safras. Isso geraria mais empregos por hectare irrigado,
o que também aumentaria a renda dos produtores e garantiria mais acesso a alimentos pela população. Com esse foco, os Ministérios da Agricultura e Pecuária, de Minas e Energia e da Integração e do Desenvolvimento Regional assinaram um acordo de cooperação técnica para promover a integração entre agricultura irrigada e segurança energética, em conformidade com a Política Nacional de Irrigação. A iniciativa contribui para a adaptação do setor agropecuário às mudanças climáticas, fortalecendo a segurança alimentar e energética, gerando benefícios socioeconômicos, como a criação de empregos e aumento da produtividade. A parceria busca superar desafios como infraestrutura energética insuficiente e baixa adoção de tecnologias modernas, com foco em práticas sustentáveis, alinhadas também ao Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono. E ser equilibrado não é investir só a água para a geração de energia. E também o contrário não é verdadeiro só para a irrigação. É fundamental dentro do equilíbrio, onde a gente possa fazer do múltiplo uso da água o crescimento sustentável da economia brasileira. Agora a notícia que mexe no bolso do consumidor. O etanol teve preço mais caro em janeiro. Já o valor do açúcar cristal caiu. As vendas do etanol hidratado foram as maiores desde novembro de 2020, ficando acima dos 427 milhões de litros. Com isso, o mercado do etanol encerrou janeiro com alta nos preços. O hidratado teve média de 2,76 centavos, alta de pouco mais de 5% na comparação com o último dezembro. Para o anidro, o aumento foi de 5,53%, chegando a R$ 3,13. Já o açúcar cristal começou 2025 com preço em queda, no primeiro mês oficial da entre-safra da cana, no estado de São Paulo. A média foi de R$ 155,31 a saca de 50 quilos, quase 4% inferior a dezembro. Segundo o CPEA, a pressão exercida por compradores ao longo de janeiro fez com que as usinas cedessem nos preços, especialmente quando as negociações envolviam maiores quantidades. No dia 28, o indicador fechou a R$ 149,63 a saca, o menor valor nominal desde outubro. Não tem jeito não. Simplesmente os brasileiros consomem cada vez mais café, mesmo com os preços lá nas alturas. E a tendência é de mais altas pela frente. Uma xícara para começar o dia. E depois tem mais café para manter à disposição. Se não toma, parece que fica na mente. Tem que tomar, tem que tomar. Esse hábito ficou quase 40% mais caro no ano passado. O clima afetou as lavouras de café no país. Em 2023 tivemos o El Niño. Lembremos aqui um período longo de estiagem com temperatura elevada, isso foi severo para a planta. E o ano passado, 2024, novamente um novo fenômeno climático que foi o Laninha, quando as chuvas foram alongadas e quando as vieram com grandes tempestades. Isso é muito ruim para a lavoura. Agora, em relação ao preço para o consumidor, nós seguramente teremos ainda alguns aumentos a reboque do que houve em 2024. E quem não vive sem café pode preparar o bolso. A indústria prevê mais aumentos nos próximos meses, preços mais estáveis só com a nova safra no fim do primeiro semestre. E alívio maior mesmo pode vir no ano que vem, com a expectativa de produção recorde. Mas mesmo com a elevação dos preços, o consumo cresceu em relação ao mesmo período do ano anterior. E quando se fala em cafés especiais, a expectativa de consumo é ainda maior. Esta indústria prevê faturar 46% mais em 2025. O consumidor hoje ele procura a diferenciação de cafés e aquele consumidor que degusta um café especial, é difícil ele retroceder, voltar ao café tradicional. Então o nosso mercado cresce 15% ao ano. O Brasil é o segundo maior mercado do mundo em consumo de café, atrás apenas dos Estados Unidos. Em média, por pessoa, são 1.430 xícaras ao ano e pode ser mais, quando o preço ajudar. Mas aí se baixar o preço... Aí a gente aumenta um pouquinho, umas 2 xícaras por dia, com certeza. E olha, a saca de 60 quilos de café vem registrando as maiores altas de preços da série histórica do CPEA.
Fenômenos climáticos atingiram as colheitas de café tanto no Brasil quanto em outros países. Grandes produtores como Vietnã, Colômbia e Indonésia, que juntos são responsáveis por mais de 2/3 do fornecimento de café do mundo. Em paralelo, o consumo mundial continua crescendo e a projeção indica uma safra 2025-2026 ainda pequena. Tudo isso tem pressionado as cotações do grão, que em janeiro atingiram a maior média mensal da série histórica do CPEA. Fevereiro também já começa com máximas reais do café arábica tipo 6, posto na capital paulista. No início da semana, o indicador fechou a R$ 2.565,86 a saca de 60 quilos. Para o consumidor, o preço final já subiu quase 40%. E apesar do aumento do preço, o desafio logístico é uma grande pedra no sapato dos exportadores de café. Ao todo, 5.500 contêineres ficaram parados nos portos brasileiros, aguardando para serem embarcados. Em 2024, os embarques de café cresceram 28%, somados a outros produtos agropecuários. Este cenário revelou a fragilidade do sistema logístico nos terminais portuários para o escoamento de produtos brasileiros. Até dezembro, o setor exportador de café acumulou um prejuízo de R$ 50 milhões, como explica o diretor técnico do Secafé, Eduardo Heron. É bom lembrar que o Brasil é o país que mais repassa o preço FOB da exportação para o produtor. Portanto, ao deixar de embarcar 1,8 milhões de sacas, cerca de 555 milhões de dólares deixaram de entrar nas transações comerciais do país e, consequentemente, o menor repasse para os produtores. Temos que reconhecer que os investimentos estão sendo realizados, a própria autoridade portuária em Santos vem fazendo anúncios importantes e que nós, do setor cafeiro, consideramos relevantes, mas nós nós entendemos que a necessidade da celeridade desses processos, respeitando todos os trâmites legais, burocráticos, se faz de forma necessária para que o Brasil não incorra nesses prejuízos que estão enfrentando os exportadores de café. Como exemplo, o setor exportador de café, até o mês de dezembro, acumulou o valor de 50 milhões de reais de prejuízos por conta de pagamentos extras de detations, armazenagens adicionais e pré-stack. Sem dúvidas, é um cenário muito ruim, porque além de atrapalhar o fluxo de caixa das empresas, nós ainda temos que despender dessas despesas não previstas na exportação, o que aumenta ainda o prejuízo para o comércio exportador de café. Importante é manter o diálogo. Nós entendemos que o setor privado, assim como a iniciativa pública, deve manter o diálogo para que a gente busque aí soluções que mitiguem esses riscos e evitem esses prejuízos para o comércio exterior brasileiro. Mesmo com um problema nos portos, o agronegócio brasileiro comemora o bom momento das exportações. 2024 foi o segundo maior valor em representatividade das exportações do agronegócio brasileiro. No ano passado, o setor atingiu 49% de todo o comércio exterior realizado pelo país, alcançando 154 bilhões de dólares. Apesar da queda nas vendas da soja, ocorreu crescimento em setores tradicionais, como carnes, cana-de-açúcar e café, além de outras cadeias menos tradicionais. Em praticamente todas as cadeias produtivas do nosso agronegócio houve aumentos expressivos. Veja o caso do café, por exemplo, que as nossas exportações em valor aumentam mais de 50%, no caso das carnes 17%, do açúcar 20%, no suco de laranja também, mas tão importante quanto esses setores mais tradicionais foi o aumento das exportações dos setores menos tradicionais da nossa economia, do agronegócio exportador, que aumentaram em torno de 7% também, mostrando que o trabalho de diversificação de mercados e países tem dado resultado desde já. Parte desta ampliação dos negócios está relacionada à abertura de novos mercados compradores dos produtos agrícolas. O Brasil, desde o início do mandato do presidente Lula, abriu 303 mercados. Só no ano passado foram 222 mercados e, nesse caso, ao trazer alguns dados específicos, por exemplo, a abertura do sorgo, do gergelim, das uvas para a China, também muitas ampliações de mercado, como pré-listing para carnes, no caso das Filipinas, ou seja, uma diversificação bastante grande de produtos, com que tem feito com que a gente tenha chegado a esses resultados bastante interessantes do ponto de vista da nossa balança comercial. São Paulo se destaca entre todos os estados brasileiros nas exportações do agronegócio.
O setor paulista exportou 184 bilhões de reais, um aumento de quase 7% em comparação com o ano anterior. Isso fez a balança comercial ter saldo positivo entre compras e vendas, de 150 bilhões de reais. Hoje o agro do estado representa mais de 40% de tudo que São Paulo exporta e quase 20% do que o agro do Brasil embarca para o exterior. São Paulo acabou ultrapassando em valor total de produção agrícola, em PIB agrícola, acabou ultrapassando todos os outros estados da nação, mesmo tendo uma área de produção muito menor. Então, a renda por hectare ficou muito alta. Então, não dá para a gente dizer um produto específico. O que a gente tem que olhar é que toda essa cadeia foi favorecida. 5 grupos de produtos responderam por quase 79% das exportações paulistas. O complexo sucroalcooleiro registrou 74 bilhões de reais, com vendas de açúcar e de etanol. Carnes com 21 bilhões de reais, destaque para a carne bovina. Produtos florestais teve 18 bilhões de reais, com celulose e papel. Suco marcou 17 bilhões de reais, quase tudo de suco de laranja. E soja, 13 bilhões de reais do comércio de grãos. O governo de São Paulo acredita que o resultado é consequência de treinamentos e créditos que tem oferecido ao meio rural. Uma das frentes foi a de criar uma facilitação para subvenção de crédito aos pequenos produtores, né, para que eles possam adquirir máquinas, equipamentos, fazer construções, adquirir insumos e sementes para a produção e consolidação da produção nas suas propriedades. Na outra linha, nós investimos pesado em organizar, através dos arranjos produtivos locais, as cadeias produtivas. As exportações paulistas e também as brasileiras têm como principal destino China, União Europeia e Estados Unidos. Parte desta conquista está relacionada ao trabalho das missões internacionais, que ajudam, além dos grandes, os pequenos e médios produtores rurais a alcançar novos clientes. Nós tivemos desde 2023, só aqui no Ministério da Agricultura, 74 missões internacionais, do que a gente leva pequenos produtores, a gente apresenta para importadores, potenciais clientes, para que a gente possa de fato inseri-los nessa economia global. Isso tem dado os resultados e tem feito com que o Brasil tenha avançado cada vez mais. Para 2025, as nossas expectativas são bastante positivas, especialmente porque devemos ter uma grande safra de grãos. Isso ajudará também a compor ainda mais essa nossa balança comercial e essa oportunização para os nossos produtores e exportadores. A Agraer em Mato Grosso do Sul criou um aplicativo para ajudar na fiscalização dos equipamentos que são cedidos à agricultura familiar. O objetivo é deixar o processo menos burocrático. A Agraer é o órgão responsável por fomentar a agricultura familiar em Mato Grosso do Sul por meio da compra de equipamentos agrícolas, que são entregues aos cuidados das prefeituras e associações, que, por sua vez, ficam encarregadas de disponibilizá-los às pequenas propriedades rurais localizadas em assentamentos ou áreas rurais tradicionais. Mas, até então, fiscalizar esses equipamentos era um processo difícil e demorado. Os técnicos tinham que imprimir um formulário, ir a campo, preencher esse formulário, fazer anotações, tirar foto, voltar para o escritório, fazer essas anotações via Word, inserir as fotos, imprimir, assinar e enviar via malote. A Agraer tem por volta de 200 milhões de reais em bens cedidos, o que configura cerca de 4.300 equipamentos. A manutenção desses equipamentos é um dever do produtor rural, mas com o processo de fiscalização tão demorado, ficava difícil de verificar se esses bens estavam sendo utilizados de maneira correta. Às vezes a falta de uma manutenção correta, às vezes pode acontecer de um trator fundir o motor e ficar ali aguardando. Com o monitoramento a gente consegue estar de perto, cobrando ou até mesmo orientando. Precisamos fazer a manutenção, vamos consertar, porque esses bens eles vêm para ajudar a agricultura familiar. E foi para solucionar esse problema que os servidores da cartografia e geoprocessamento da Agraer desenvolveram a custo zero para o poder público um aplicativo que localiza cada um desses bens.
Antes, a fiscalização era toda feita assim: pilhas e mais pilhas de papel. Um processo muito burocrático. Agora, com o uso do aplicativo, todos esses processos já estão sendo digitalizados, tornando a fiscalização mais rápida, fácil e eficiente. O técnico, ele baixa esse aplicativo no smartphone, né, conectado à internet, enquanto está em escritório. Lá dentro tem os formulários que ele vai preencher quando ele estiver em campo. Ele funciona offline, então não precisa de internet quando está em campo. Coleta uma série de informações sobre a utilização daquele bem, há quanto tempo está naquela associação, quantos produtores são atendidos, qual a situação desse bem, se foi feito algum tipo de manutenção. Então, ele coleta todas essas informações em campo com esse aplicativo, fecha, finaliza. Assim que ele retorna para o escritório, que ele tem acesso à internet, ele envia essas informações para o servidor e a gente consegue receber aqui. As informações coletadas pelo aplicativo também podem ajudar na tomada de decisões futuras. Tanto a diretoria quanto o governador, eles podem olhar, né, para essas informações e conseguir decidir se uma determinada região está bem atendida ou não, quando que foi feito, qual a situação desse bem. Então, além disso, da gente conseguir mensurar o impacto, né, dessa política pública na agricultura familiar. Começou a temporada dos grandes eventos do agronegócio em 2025. Mais de 600 expositores estiveram presentes no Show Rural Copavel, em Cascavel, no Paraná. Tecnologia, inovação, pesquisa, experimento, lançamentos e muito trabalho. O Show Rural Copavel já acabou, mas ainda vai render negócios pelos próximos meses. O primeiro grande evento do setor, realizado no Oeste Paranaense, mostrou o que tem de mais novo para os produtores e vem em busca de novidades para as próximas safras, inclusive prestigiando o pequeno produtor, que hoje representa cerca de 72% dos produtores do Paraná. Trazer as empresas mais representativas. Então, se nós fazermos uma análise do balanço do Rural Copavel 2025, na sua fase final, superou todas as nossas expectativas, inclusive em negociações. O que está acontecendo hoje no campo pertence e foi usada a tecnologia do passado. Toda a soja que nós estamos colhendo nesses dias, todo o milho, são tecnologias de 2023, 2024. E o produtor tem uma consciência que surpreendeu a nós. Eles vêm buscar porque estão olhando o plantio 25, 26. A Ida planta batata e mandioca. A Catarina produz soja, milho e feijão. Elas são exemplos de pequenos produtores e estavam na feira com um grupo em busca de novidades. É que aqui sempre tem novidades, né, para a gente poder inovar nas plantas da gente, né, que a gente sempre teve na roça, né. Então eu vim por causa disso, para olhar tudo o que tem de novo e o que a gente pode aprender. A gente sempre aprende uma coisa nova, né? Eu venho buscar muitas coisas boas aqui. Tem muitas flores, árvores frutíferas e muito maquinário que a gente nem nunca conheceu. Muita coisa boa, muitas coisas para a gente participar e até brincadeiras. É muito legal, um dia muito aproveitado. E tem o médio grande, inclusive falando para eles que eles têm até uma facilidade maior por ter uma propriedade não tão grande e aí as tecnologias podem ser melhor acompanhadas. Muitas pessoas estão envolvidas na organização do evento e são responsáveis por esse sucesso. Por isso, a edição de 2026 já começa a ser pensada agora. Esta edição serve de parâmetro para o próximo evento. Primeira reunião. Uma reunião geral que como nós vamos construir o evento 2026. Primeira observação, o que aconteceu de melhor e quais os locais e os fatores que precisamos melhorar. A erva daninha pode trazer muita dor de cabeça, né? Um trabalhador rural de Rio Verde sabe bem disso. Mas com controle e planejamento dá para evitar muito prejuízo. O George vive com a esposa neste assentamento na zona rural de Rio Verde, na região sudoeste de Goiás. Há mais de 20 anos, eles vivem dos produtos que plantam nas terras. Hoje, mandioca e banana. Meu pai, ele, há uns 30 anos atrás, entrou no movimento agrário, né, de assentamento. Aí ele veio para cá
e eu vim junto e hoje, digamos, hoje eu trabalho na terra e ele, aposentado, só descansa. O George vende boa parte da produção diretamente para comerciantes da cidade. Atualmente, ele colhe 1.000 cachos de bananas por ano e 25 toneladas de mandioca por hectare. Mas essa produção poderia ser melhor. Elas vêm atrapalhando, mas só que fazendo o manejo na hora certa, aí controla, né? Infelizmente, teve uma área aqui que passou da hora, né? Devido outros problemas que a gente teve aqui na fazenda e não teve jeito de fazer a limpa a tempo. Esta daqui é uma erva daninha, é a trapoeraba. Ela e as outras ervas daninhas abrigam pragas e doenças e geralmente elas nascem em locais indesejados, como aconteceu aqui, atrapalhando a planta. Além disso, elas ainda acabam prejudicando a produção, porque brigam com a planta pela água, pela luz e pelos nutrientes. As plantas daninhas estão presentes em todas as partes do solo. Existe um grande banco de sementes que estão dormentes no solo e a partir do momento que esse período chuvoso, a tendência é de aumentar cada vez mais o surgimento de plantas daninhas. Assim, a qualidade dos produtos, sejam eles grãos, frutos ou vegetais, acabam prejudicados e a fase de colheita se torna um grande desafio para o produtor. De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, em locais em que não há nenhum controle de ervas daninhas, os prejuízos atingem mais de 90% da lavoura. As perdas representam uma média de 13% a 15% da produção de grãos. Por isso, é fundamental realizar o controle de plantas daninhas. Tem várias formas de manejo que a gente está adotando, que são o aplique plante, que a gente aplica o dessecante, os herbicidas no solo e depois vem com a cultura e planta. E também tem a outra forma que é aplique, plante e aplique, que a gente planta e depois aplica. Mas esse manejo a gente está adotando mais no período seco, porque com esse período chuvoso a tendência é do herbicida ficar sobre o solo e depois ocorrer uma fitotoxidez. Hoje a gente está adotando também o manejo cultural, que a gente roça a planta daninha antes de plantar e após isso a gente vem e desseca e depois faz o gradeamento da área para depois estabelecer a cultura. Na produção do George, a estratégia adotada foi a aplicação de herbicidas, sistêmico e de contato, na pré e pós-germinação. A ideia é salvar o máximo possível da produção. A gente está programando aí uma força-tarefa, né? Eu mais uns vizinhos aqui, para a gente estar entrando com a capina, né? Aí vai demorar um pouco, mas no fim vai dar certo. A cachaça é um dos símbolos da cultura brasileira. Em catalão, uma produção sustentável une tradição e inovação. Na zona rural de Catalão, tradição e sustentabilidade se unem em uma propriedade familiar que transformou a produção de cachaça em um exemplo de respeito ao meio ambiente. A história começa em 1990, quando o pai do seu João Landim iniciou a produção de forma despretensiosa como hobby. O que começou pequeno foi crescendo e hoje os filhos do seu João ajudam a manter a tradição e modernizar a produção. 35 anos atrás, eu peguei, junto com meu pai, eu era bancário na cidade, resolvi vir para a fazenda. E nesse meio aí a gente viu que uma cachaça seria alguma coisa melhor para a renda da fazenda. Na época a gente mexia só com leite. Então assim, pegamos e compramos um alambique pequeno, que fazia aí por safra 1.500, 2.000 litros de cachaça. Era um hobby que a gente tinha. Então fizemos muitos anos assim. E meu pai veio a falecer, depois de uns 5 anos que a gente estava fazendo cachaça. Eu continuei na fazenda, meus filhos, como já era grandinho, já foi para a faculdade, foi para Catalão para estudar, né, para a cidade vizinha nossa aqui.
E eu peguei e resolvi aumentar essa cachaçaria minha, assim, aos poucos. Nos últimos anos, com o estudo dos filhos na área do agro, a fazenda adotou práticas modernas que alinham tecnologia e cuidado com a terra. Atualmente, a produção chega a mais de 2.000 litros de cachaça por dia, com um processo sustentável que aproveita cada parte da cana-de-açúcar. Uma das alternativas encontradas por essa família aqui de Catalão para reduzir os custos na produção foi utilizar 100% da cana-de-açúcar no processo de fabricação da cachaça. Além da garapa, que é utilizada para fazer a cachaça, o que sobra dela volta aqui para o campo através do sistema de irrigação e é utilizado como adubo aqui na plantação. Além disso, o bagaço é utilizado para a alimentação dos animais e também no aquecimento da caldeira. E o que sobra da cana-de-açúcar, que é a cabeça e o caule, é utilizado na fabricação do etanol, como combustível aqui para os carros da fazenda. Meu pai sempre já aproveitou, na ponta da cana, ele sempre aproveitou para o gado, ele sempre deu como complemento. Depois que eu voltei para cá, a vinhaça a gente passou a enriquecer ela e utilizar ela como um fertilizante líquido para a cana. Então ela já é rica em matéria orgânica e potássio, a gente consegue enriquecer ela com nitrogênio, com fósforo e já consegue fazer essa adubação mesmo na época da seca. Além de ser um exemplo de produção sustentável, o local carrega a história de uma família que transformou o sonho em realidade, preservando a herança passada de pai para filho, enquanto busca novas formas de inovar e proteger o meio ambiente. Para mim, hoje eu me sinto orgulhoso deles estar aqui comigo, trabalhando, né? E a gente, vamos dizer assim, não é que a gente ganha um tufo de dinheiro, mas a gente está sobrevivendo da fazenda. A gente não mexe não só com cachaça, a gente tem um pouco de lavoura também, que é um pouco de soja, do agro, e temos também um pouco de gado. Tem que fazer um confinamento, que é um reaproveitamento que a gente tem da própria cana. Seria o bagaço, a ponta da cana. Então a gente reutiliza hoje da cana 100% dela. A terceira reestimativa de safra de laranja, divulgada pelo Fundecitrus, aponta crescimento em relação aos números divulgados anteriormente. A terceira reestimativa da safra de laranja de São Paulo e Triângulo Mineiro está reestimada em 228 milhões de caixas. Esse número corresponde a um aumento de 2,4% em relação à estimativa anterior. Ainda assim, é uma queda de 1,7% em relação à primeira estimativa, que apontava uma safra de 232 milhões de caixas. Alguns motivos são responsáveis por esse ligeiro aumento. O principal deles é que nesses últimos meses de outubro, novembro, dezembro, nós tivemos chuvas acima da média histórica. Então essa chuva foi responsável por aumentar o peso, principalmente das frutas da quarta florada, aquela florada mais tardia que ainda está sendo colhida no campo e que corresponde à maioria das frutas que também ainda serão colhidas. Uma outra notícia que contribuiu para esse aumento é a redução da taxa de queda, principalmente das variedades tardias, da Valência, da Folha Murcha e da Natal. O que antes estava estimado em 19%, caiu para 18%. Isso porque a colheita está mais rápida do que o previsto, já que nós temos uma quantidade menor de frutos na planta. A estimativa de safra continua acompanhando todo esse processo da evolução da fruta no campo. Abril nós teremos o fechamento da safra e em maio nós teremos a estimativa da safra 2025-2026. Agora você vai conhecer uma chácara que se especializou na criação de mini cabras. Os animais são dóceis e de fácil manejo. A família do Marcelo é quem cuida de todos os animais da chácara que fica em Inhumas. São mini cabras, pavões, emus e muito mais. As mini vacas costumam dar em média de 6 a 8 litros de leite por dia e fazem a alegria da criançada. O leite que uma vaca desse tamanho dá, ela vai, claro, consumir mais comida, mais pasto. E a mini vaca, além de ser uma atração, ela vai consumir menos ração e menos pasto, né? Então, dois aspectos, atração e outro lado, produção. Criança adora. E criança, né? A cigana, essa mini vaquinha que tem quase 5 anos de idade, tem uma história que é triste
mas ao mesmo tempo interessante. Há uns 3 meses, mais ou menos, ela estava prenha e pariu um bezerrinho que nasceu morto. Os peitinhos dela estão bem cheios de leite. Ela continua produzindo leite. O pessoal consegue tirar dela aqui cerca de 14 litros de leite por dia. Só que aí ela adotou essa bezerrinha aqui também, que ficou longe da mãe. Então, ela amamenta e ainda fornece leite aqui para o pessoal. As mini vacas têm um tempo de vida de pouco mais de 20 anos. Os compradores geralmente preferem os filhotes. Nós temos aí pessoas que reservam bem antes, 1 ano, para comprar uma bezerrinha como essa. Marcelo e Miss Lene trabalharam como professores por muitos anos. Já estavam em busca de uma vida mais tranquila. Hoje, é ela quem cuida dos emus, esse animal que lembra um avestruz. Eles são muito dóceis. Aparentemente, assim, um animal mais rústico, né? Dá a impressão que é bravo e tal, mas são muito dóceis, muito mansinhos. Cuidado com eles, como é que é? Muito simples, ração, geralmente ração de cavalo, pastagem e água, assim. Não tem muito segredo, não. São bem tranquilos de cuidar. Foi durante a pandemia que os dois decidiram que fariam disso uma fonte de renda. Eu, assim, nasci e morando em fazenda, né? E na época da pandemia, a gente começou a comprar os primeiros animais para cá. Mas aí a gente foi gostando tanto, o Lucas foi se envolvendo tanto também, né, o meu filho. Que fez bem para ele. Fez bem para ele, principalmente naquele momento da pandemia, que estava todo mundo confinado. Então a gente foi vindo aos poucos e foi ampliando aos poucos. Eu falo que foi uma mudança, assim, gradual, né? A grande paixão do casal são as mini cabras. Aqui, elas são tratadas com todo o cuidado que merecem. Agora o Vilmar começou a tirar o leitinho dela ali. Dá para tirar mais ou menos quanto de leite aí, Vilmar? Essa cabritinha, eu já tirei até um baldinho desse aqui nela, um balde de 5 litros, já tirei. Ela tinha o cabritinho, agora o cabritinho dela vendeu ele novinho, ela tá dando um pouquinho, vai tirando para não perder o peito, né? E ela tava berrando ali, te chamando, porque passou um pouquinho da hora, tem a rotina dela. Tem a rotina, da hora de tirar o leite dela, ela fica me chamando. Ela fica inquieta lá, vem topar comigo, eu chamo ela, corre. Até eu me encorajei para alimentar as mini cabras. Deixa eu tentar dar um pouquinho aqui, o que tem aqui é praticamente milho. É a ração deles. É só colocar que eles vão vir? O local certo para as refeições são os coxos. Basta abrir passagem para as mini cabras virem correndo. Quando os filhotes vão embora, as mães recebem atenção especial. Para garantir que os animais fiquem menores, a escolha do bode é essencial. Esse bodinho que é o nosso reprodutor, que ele é bem pequenininho, justamente para evitar possíveis complicações na hora do parto, porque acontece do cabritinho ser um pouco maior para a estrutura da cabrita, né? Então é esse cuidado que a gente tem que ter sempre. Lucas, filho do casal, também tem seus animais preferidos, os preás. Ele bebe água, come capim e ração, mas normalmente agora ele tá comendo capim. E tem nome? Sim, essa daqui é a Grace, tem um macho que chama Greg e uma outra fêmea que chama Leite. João Pedro é sobrinho do Marcelo. Com 17 anos, quer estudar veterinária para continuar cuidando dos bichinhos. Aliás, na chácara, tem até um espaço reservado para aqueles que estão doentes ou se recuperando. Aqui funciona como a nossa área de recuperação e também como uma maternidade. Hoje, uma mini cabra fêmea custa em média R$ 3.500. O machinho, R$ 1.500. Todas as instruções nós passamos para o comprador. Você aí, não abre mão de ter um bom queijo em casa? Uma queijaria no interior de São Paulo tem se destacado pela qualidade. E você confere agora. Estanciarela, Cura da Estância, Almofadinho, Crivo e o Granadana, que nem foi lançado no mercado ainda. Esses são os queijos artesanais autorais produzidos nessa queijaria, localizada na cidade de Ibitinga, no interior paulista. A queijaria só tem 9 meses, mas 2 desses queijos já foram premiados em concursos pelo Brasil.
As receitas foram desenvolvidas pela Ana, engenheira mecânica de formação, com experiência na indústria automobilística e queijeira por destino e paixão. Ana é natural de Ibitinga, mas saiu para estudar, casou, teve uma filha e morou fora. Em 2019, achou que era hora de voltar. Na mesma época, o pai faleceu. Ainda sem um plano certo, Ana acompanhava a mãe, Cláudia, fazendo queijos para a família e amigos. Decidiu aprender, fez cursos, foi estudar na França e agora desenvolve as próprias receitas. Mas não é um queijo tipo alguma coisa, né? Não, hoje a legislação permite, né, brasileira do queijo artesanal, permite que a gente tenha queijos autorais. Então não precisa ser um queijo tipo parmesão, queijo tipo gorgonzola. Com consultorias especializadas e profissionalização, o negócio se expandiu. Toda a estrutura foi pensada para produzir queijos de qualidade. A sala de salga e secagem é climatizada. As salas de maturação seguem técnicas francesas. O local, feito de tijolinho à vista, com paredes geladas através de serpentinas e teto abobadado, reproduz o ambiente de cavernas e proporciona o desenvolvimento de um terroir próprio. Mofos e fungos controlados e saudáveis são bem-vindos. Os queijos são elaborados com leite cru, ordenhado no dia, e podem ficar nas salas de maturação de 30 dias até 6, 7 meses, dependendo da receita. O estilo de queijo que eu escolhi para a minha queijaria é esse queijo mais natural, né, que tem esse desenvolvimento orgânico. Então a gente cria aqui um terroir para o queijo, a gente cria esse ambiente, uma microflora propícia para o desenvolvimento do queijo, e eu quero exatamente isso, né, esses fungos, esses mofos que estão no ambiente, que troquem com o queijo e desenvolvam o queijo da melhor forma possível. E todo esse processo tem início aqui e a gente já percebe o cuidado na escolha do pasto. Uma gramínea que tem mais proteína e é indicada para a criação de gado leiteiro. E aqui estão as estrelas. As vacas, 9 delas estão em lactação. E a raça Jersey também é indicada para a produção de leite. A nossa criação do gado de vaca 100% Jersey, da raça Jersey, que já é um leite mais especial, digamos assim, para o queijo, que é um leite com mais sólidos, ele tem mais gordura, mais proteína. A alimentação do gado é muito também especial e influencia muito o resultado do queijo. Hoje nós trabalhamos com as vacas majoritariamente a pasto, né, o que dá outra qualidade para o leite e consequente para o queijo, e o manejo delas também. Eu brinco que são vaquinhas felizes, né, que tem que ser vacas tranquilas, relaxadas, para dar um bom leite. A ordenha é toda mecanizada. O leite segue para a sala de produção através de tubos de alumínio. De lá, a receita do dia é preparada. Dessa aqui sairá queijos de mofo azul. Por dia, as vacas da propriedade produzem cerca de 70 litros de leite, que resultam em cerca de 7 quilos de queijo. A ideia é aumentar e atingir 300 litros diários daqui a um ano. A propriedade também já está estruturada para expandir e oferecer turismo rural e de experiência. Por enquanto, os queijos são distribuídos em empórios da região de Ibitinga. Aliás, uma das receitas homenageia o local de origem. O crivo é o nome de um trabalho característico de Ibitinga, cidade conhecida como a capital do bordado. Os produtos também podem ser encontrados na capital paulista, no Rio de Janeiro, Brasília e Minas Gerais. Toda a experiência que eu obtive em empresas grandes, trabalhando como engenheira, estão me ajudando muito com a gestão do negócio, porque não é só produzir o queijo, a gente tem que gerir um negócio. A queijaria é familiar e, além de 2 funcionários, envolve o marido, a irmã e a mãe de Ana. Cláudia, precursora na produção de queijos na família, se emociona ao pensar na trajetória. Inclusive o queijo premiado partiu do que a gente fazia em casa, né? Aí ela foi aperfeiçoando,
tipo mussarela comum, que é o que todo mundo faz na cidade, muita famosa purunguinha, né, o queijo cavalo. E aí ela foi aprimorando e hoje foi premiada. O que está se passando aí na cabeça? Muito bom. O modo artesanal de fabricação de queijos na Serra da Canastra tem reconhecimento, tem prêmios, mas agora uma família aposta na produção do queijo orgânico. A Serra da Canastra se entrelaça por 7 municípios produtores do queijo Minas artesanal da região. São Roque de Minas, Medeiros, Vargem Bonita, Tapiraí, Delfinópolis, Bambuí e Piuí. Para proteger a origem e a cultura dessa iguaria, foi criada a marca Região do Queijo da Canastra, garantindo que os queijos carreguem a autenticidade e a tradição do local em cada pedacinho. A pouco mais de 60 quilômetros de São Roque, outra cidade desperta o fascínio ao revelar a arte de produzir algo tão único no coração de Minas Gerais. Uma família que entrou para a história da produção e que segue novos passos, fazendo da tradição um caminho de inovação. Estamos em Piuí e a placa na entrada já anuncia o que está por vir: o primeiro queijo orgânico de Minas Gerais. Um trabalho que logo será referência para o mundo. Este é o Vinícius, um agrônomo que deixou um emprego em uma multinacional e decidiu apertar o passo rumo à história do queijo. Eu que trouxe essa história de voltar para a roça e de produzir o queijo canastra. Então, assim, a gente fez um resgate familiar, histórico, né? Então, minha bisavó era aqui da região, então tem um pouco do terroir característico da nossa região aqui, do nosso sítio. E o modo de fazer era o mesmo, mas ficou dormente, vamos dizer assim, na nossa família. Isso tem o quê? Coisa de 50 a 70 anos, né? O sítio, antes usado apenas para passar finais de semana e criar gado de corte, deu lugar à produção do queijo orgânico. Segundo o IBGE e a Organização Internacional de Normalização, há um crescimento no consumo e na produção de alimentos orgânicos no Brasil, com destaque para a demanda por alimentos mais saudáveis e sustentáveis. Mas produzir um queijo orgânico é um desafio maior que o convencional e exige um controle rigoroso sobre os insumos e as técnicas de produção. Um produto orgânico, ele tem que ter, primeiramente, a gente não pode se autodeterminar orgânico, a gente tem que seguir uma legislação que está descrita na portaria do MAPA, né? Que fala o que se pode e o que se não pode usar na produção de um produto orgânico. E tem que ter também uma certificadora que acompanha todo esse processo aqui na propriedade. Alinhados na mesa, o Vinícius explica um pouco sobre a produção dos diversos queijos que carregam o selo da Serra da Canastra, cada um com uma história e sabor único. Esse é o nosso queijo casca florida natural, tá? O queijo canastra com presença de mofo na casca. Esse é o queijo que a gente conquistou o primeiro lugar no primeiro concurso de queijos de casca florida da canastra. Aqui já é o queijo tardezinha, chama tardezinha porque ele é feito com leite da tarde e é pequenininho. O porquê que traz esse diferencial o leite da tarde? As vacas dão menos leite à tarde e com isso o leite é mais concentrado em sólidos, gordura e proteína principalmente. Aqui a gente tem um queijo que a gente pensou até ele de um jeito e ele acabou vindo pela nossa natureza de uma outra forma, então ele desenvolveu provavelmente bactérias propiônicas, aromáticas, que deram uma característica muito diferenciada para ele. O Vinícius, ao lado da mãe e da família, tem trabalhado para ampliar as oportunidades e fazer com que o produto chegue a todo o Brasil, cada vez mais reconhecido e apreciado. A gente tinha uma restrição enquanto a gente tinha só o selo de inspeção municipal, então agora a gente vai poder entrar em supermercados que têm as gôndolas específicas de produtos orgânicos, por exemplo, né? Supermercados maiores. Então a gente acredita que vai ter um incremento agora nas vendas por conta dessa condição de poder legalmente comercializar que o nosso queijo possa ser vendido e revendido em todo o Brasil. A história do queijo, construída ao longo de mais de 300 anos, é referência. Um símbolo vivo da cultura e da dedicação de um povo que faz do queijo mais do que um produto, mas um patrimônio imaterial da humanidade. Das
certo, que vale a pena tentar, porque a gente tem as premiações, a gente tem sido valorizado sim através dos concursos, e isso é um impulso para outras famílias aí seguir em frente também. O Agro Record News de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa, combinado? Até lá!